Olá, meus caros. Dois homens entraram no templo para orar. Um, bastante orgulhoso de todos os seus feitos, do quanto ele era bom, das coisas que ele tinha conquistado, as coisas que ele fazia. E o outro, por sua vez, bastante humilde, resignado, ciente das suas falhas, dos seus erros. Ambos entraram aí nesse templo para orar. E aí, qual dos dois saiu justificado? Acompanhe a continuação dessa história e a explicação nessa nossa aula. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas aulas. Estou muito feliz de retornar depois de várias semanas aí com alguns problemas, com algumas dificuldades de gravação, mas estamos de volta. Hoje nós falaremos sobre uma parábola bastante conhecida, que é a parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, de 9 até 14. Essa parábola fala de dois sujeitos, dois cidadãos, um o fariseu e o outro o publicano. Antes de eu resumir essa parábola aqui, quem são esses dois? O que representam esses dois na sociedade israelita da época? O fariseu é uma classe religiosa, é uma classe muito conhecida, inclusive é uma classe que foi embateu com Jesus aí em vários momentos. Jesus os criticava, não pelo fato de serem fariseus, mas pela sua conduta, pela forma como eles reagem. Até porque muitas vezes quando nós falamos fariseus, usamos até a palavra fariseu para ofender alguém muitas vezes, mas na verdade a palavra fariseu mesmo não, digamos assim, não é uma ofensa ser um fariseu. A grande questão era a forma como os fariseus agiam, a atitude que eles tinham diante da religião, diante das pessoas, né? Então esse que era o grande problema dos fariseus. Eles representavam aí a classe religiosa, aqueles que estavam sempre em orações públicas, lendo os pergaminhos aí da palavra de Deus. Então esses eram os fariseus, daqueles a quem se esperaria assim, grandes feitos, grandes conquistas por causa da sua classe, a qual eles pertenciam. A segunda classe que aparece aqui é a classe dos publicanos, representada por esse publicano aqui. Os publicanos eram pessoas muito mal vistas, dizendo aí na linguagem popular, persona non grata. Eram pessoas assim muito mal vistas na sociedade. Por quê? O que era na verdade um publicano? Era praticamente um funcionário do Estado, lembrando aqui que nós estamos falando sobre um povo que vivia sob o Império Romano. Era um funcionário do Estado que recebia impostos, mas não era simplesmente uma pessoa que chegava, cobrava um imposto e levava lá para a corte, para o Império. Eram pessoas muitas vezes envolvidas em extorsões, em corrupções. Então era realmente uma classe de pessoas vistas praticamente como traidores da pátria. Eram pessoas assim que ninguém queria. Chega até a ser pior do que os políticos de hoje, porque hoje quando a gente fala de político, a gente é aquele que rouba. Mas, embora assim, muito raramente, existem políticos que não roubam, políticos que têm feito um trabalho sério. São poucos, mas existem. Agora, na classe dos fariseus, praticamente todos estavam envolvidos em esquemas de corrupção, esquemas até de propina, esquemas de extorsões. Então eles obrigavam mesmo as famílias, até com base da violência muitas vezes, porque eles tinham soldados romanos ao seu lado. Então os fariseus eram essa classe de pessoas. E esses são os dois principais personagens dessa história. O fariseu representando toda essa religiosidade, toda essa bondade humana, e o publicano, por outro lado, representando essas pessoas mal vistas pela sociedade. O fato é que ambos entraram nesse templo para orar, e nós vamos ler aqui na parábola um pouco da oração do fariseu, depois da oração do publicano, e aí nós entramos nos pormenores. Vamos para a história então. A leitura que eu vou fazer então, mais uma vez, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, os versículos de 9 até 14. Parábola do fariseu e do publicano. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus,
pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Essa é uma história muito interessante e fantástica, né? Jesus, como conhecedor de todas as coisas, ele usou dessa história para poder trazer uma grande lição a algumas pessoas. Eu pessoalmente fui muito tocado por essa história enquanto estava pensando, né, numa das parábolas que nós iríamos tratar. Tem um hino do HCC, agora me fugiu a cabeça o número, mas aí se você pesquisar pelo título você vai encontrar fácil. O HCC é o Hinário para o Culto Cristão. Esse hino se chama Perdoa-me, Senhor. E esse hino ele me tocou durante toda a semana, de fato. Foi uma semana complicada, algumas coisas aconteceram aí na minha vida, né, em algumas obras que eu estou trabalhando aí. A grande questão é que esse hino me chamou a atenção pelo seguinte, pela humildade com que essas palavras são colocadas. Quando nós falamos de músicas evangélicas ou de músicas para culto, é muito comum nós vermos músicas de louvor, músicas de adoração, para Deus me abençoar, para Deus... enfim. Mas essa música, essa canção, esse hino muito belíssimo, ele fala sobre uma pessoa que reconhece muito as suas falhas, né? Uma das letras principais, uma das estrofes diz: perdoa-me, Senhor, porque de fato eu não vivi a minha vida como eu deveria, não usei os meus talentos, não usei os meus dons como deveria. E quantas vezes isso tem faltado no nosso meio cristão, né? Esse reconhecimento de que nós não estamos levando a vida de qualidade que Deus gostaria que nós levássemos. Nós vivemos para nós mesmos. Vários personagens bíblicos passaram por isso também, né? A queixa lá dos tempos de Esdras e Neemias é que as pessoas estavam ali preocupadas com a sua casa e não estavam preocupadas com as coisas do templo. Lembrando que naquela época, sim, o templo representava algo de muito valioso. E então essa música ela me trouxe essa reflexão e me veio à mente justamente essa parábola enquanto eu estava estudando, porque é dessa forma que um dos personagens aqui se comporta. E essa história, na verdade, ela foi contada por um motivo especial. Se você observar, a própria introdução, o primeiro versículo que eu li, ele já explica os motivos. Olha só. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Para algumas pessoas que se achavam os grandes justiceiros, aqueles que faziam as coisas de bem. Então essa parábola, de certa forma, é meio que uma pá de cal no assunto de que as nossas grandes obras ou tudo que nós fazemos de bom é capaz de ganhar um favor, alguma coisa de Deus. Nós sabemos que não. Até a nossa ínfima vontade de fazer o bem, ela depende de Deus. Então nós não devemos nos sentir muito orgulhosos porque, nossa, como eu sou bom, eu não mato, eu não roubo. Isso não te faz melhor do que um assassino, por mais complicado que seja essa interpretação, mas isso não te faz melhor do que um adúltero, do que um estuprador. Talvez em termos sociais, sim, talvez você tenha uma ética um pouco melhor, mas diante de Deus, esse simples fato de você ser melhor do que alguém, nesse sentido pequenininho que é a nossa ética humana, não te faz melhor do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de alcançar alguma coisa de Deus. Então, uma das grandes lições que fica até nessa introdução é que a nossa justiça ela não é nada diante da justiça de Deus. Deus ele é muito grandioso e a justiça de Deus excede em muito a capacidade da nossa injustiça. Como o próprio profeta Isaías diz em vários de seus textos, principalmente quando ele diz que a nossa justiça é como pano de imundície diante de Deus. É um pano sujo diante daquilo que é a grandeza e a santidade de Deus. Então são para esses, que eu me incluo no meio dessas pessoas que acham que fazem alguma coisa boa, mas na verdade não é digno de alcançar o favor de Deus. Continuando aqui no versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro era publicano, como eu já havia explicado, né, a diferença dessas duas classes. O fariseu era aquele que, aqui no versículo 11, orava em pé, orava no íntimo. Interessante que muitas vezes, já vi algumas pessoas usando essas interpretações para como se fosse assim uma oração humilhando o outro. Sim, de fato é uma oração que ele está humilhando o outro, mas no seu íntimo, ele não está falando, olha só aquele, ele não está falando alto para que ele escute. Mas orar no seu íntimo, ele estava falando para ele mesmo. É que Jesus, conhecedor de todos os pensamentos, tudo que se passa na cabeça, ele entendia o que passava pelo fariseu. Então, mesmo no íntimo, ou seja, mesmo na sua particularidade, ele estava errado em sua oração. Ele orava assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Então, se você pensar, talvez, ele não estava fazendo nada... Ele não estava mentindo, de certa forma. Provavelmente esse fariseu, de fato, era uma pessoa honesta, de fato, era uma pessoa que talvez não extorquia outras pessoas como os publicanos. Então, vamos pensar assim, do ponto de vista racional, ele não estava mentindo naquilo que ele estava falando.
O problema é que quando nós lemos o texto dele, nós ficamos sabendo muito sobre ele, mesmo com as poucas palavras que ele diz. Por quê? A forma como que se apresenta aqui, olha só, eu não sou como os outros homens, eu faço isso, eu não faço aquilo, etc e tal, aqui no versículo 11, já mostra o quanto ele era orgulhoso. Ele estava feliz porque ele não era tão ruim quanto os outros homens. E não é esse o caminho, meus caros. Nós fomos alcançados, né, vocês que estão aqui ouvindo essa palavra, vocês que um dia conheceram a palavra de Deus, vocês foram alcançados por uma graça tão grande. E essa graça não deve ser motivo para que nós nos aproveitemos daqueles que não foram alcançados para nos sentirmos melhores do que eles. Essa graça é para que nós nos sintamos agradecidos e confiantes, de certa forma, para ajudar as outras pessoas também. Uma outra parábola que talvez eu possa passar em algum outro estudo é a parábola daquele que devia muito. Né? Uma pessoa devia uma certa quantidade ao rei e o rei perdoou essa dívida dessa pessoa, uma dívida imensa. E havia uma outra pessoa que devia um pouquinho só para essa pessoa que teve a dívida perdoada. E nessa parábola, né, nessa história, esse homem que foi perdoado por uma grande dívida do rei foi e praticamente obrigou o outro a pagar aquela dívida pequenininha, ou seja, ele foi perdoado de algo grande e não quis, no mínimo, refletir um pouco dessa bondade para com o outro. É mais ou menos isso que tem acontecido aqui, né? O fariseu deveria estar grato por pertencer a alguém que conhecia a palavra de Deus, mas não. Ele se considera, assim, muito bom por não ser como essas outras pessoas são. Então essa é a grande crítica que fica aqui na oração do fariseu. E continua aqui, né, sua grande... Eu não chamaria isso de uma oração, eu chamaria isso de um autoculto, né? Um culto ao próprio eu. Aqui no versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Isso também é outra coisa interessante, né? Ele era muito religioso nos seus afazeres, ele jejuava, ele dava o dízimo. E hoje, nesses dias complicados, muitas pessoas colocam o dízimo assim como aquela coisa, nossa, eu dou o dízimo, agora eu vou ser abençoado. Deus não funciona com barganha, meus caros, a grande verdade é essa. Deus, ele funciona e ele vê a sinceridade do nosso coração. Se for para dar o dízimo para receber algo em troca, se for para dar o dízimo para simplesmente mostrar para os outros o quanto você é valoroso, sinto lhe informar, mas o seu dinheiro está sendo desperdiçado, está sendo perdido, você está perdendo dinheiro e não está fazendo nada de bom para ninguém. Deus simplesmente enoja-se do seu sacrifício e do seu dízimo nesse sentido. Né? Claro, não vou entrar aqui na questão do dízimo, que é um assunto doutrinário um pouco mais complexo, mas o que você for fazer para Deus, seja dizimar, seja cantar, que seja feito de coração, não para ficar se engrandecendo ou se envaidecendo perante outras pessoas. Então essa é a primeira parte, né, aqui da parábola, é a oração desse fariseu, o quanto ele se achegava todo orgulhoso, todo pomposo diante de Deus. Aí vem a segunda parte, né, uma parte bastante interessante, que é a parte aqui do publicano. Versículo 13, olha só. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Né? Perceba que o pecado, né, essa sensação de arrependimento, ela nos constrange. Né? Às vezes quando a gente faz alguma coisa muito chata, muito errada na nossa vida, pelo menos isso acontece comigo, de repente eu pensei uma grande besteira ou eu fiz alguma coisa que magoou alguém, que eu fiquei bem chateado, nós temos dificuldade até de nos achegar a Deus em oração. Né? Eu já tive momentos assim em família que eu estava tão bravo com alguma situação que na hora de orar, por exemplo, por uma refeição, eu falei, amor, ora você, por favor, falando para minha esposa, né? Ora você que eu não estou me sentindo muito bem, não. Por quê? Você não se sente honrado, você não se sente digno nem de falar diante de Deus, nem de orar. Claro que isso é uma grande besteira da nossa mente, né? Porque Deus não se surpreende com nada que a gente faça, mas o fato é que realmente quando nós cometemos algo ruim, nós nos sentimos envergonhados. Essa é uma das grandes funções do Espírito Santo na nossa vida. Então essa atitude de vergonha aqui do fariseu já mostra muito sobre o caráter dele. Primeiro ponto, ele sabia que ele tinha feito coisa errada, ele sabia que a sua vida era uma vida que aparentemente estava envolvida naquilo que eu comentei no início, né, suas extorsões. Então ele nem ousava olhar para o céu, né, representando ali a presença de Deus. É muito comum durante uma oração que os fariseus, ou que as pessoas religiosas olhem, elevem os seus olhos aos céus. Até hoje é muito comum, né, que nós elevemos os nossos olhos aos céus. Em algum momento de gratidão, quando nós louvamos, levantamos as nossas mãos. Então ele nem ousava. Pelo contrário, aqui na parte B do versículo, mas batendo no peito dizia, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha que grande confissão, né? O quanto falta isso para nós hoje em dia. Eu não vou bater no peito aqui, senão eu vou fazer um barulho no microfone. Mas olha só, o quanto esse fariseu, ele batia no peito, né, mostrando esse sinal de convicção, de que ele está ciente daquilo que estava acontecendo, falou, Senhor,
eu sou um grande pecador, eu sou uma pessoa que tem errado muito. Essa é a grande confissão. E quanto falta isso para nós hoje em dia, meus caros? Nós vivemos a vida assim, de qualquer jeito. Nós passamos aí todo esse tempo, sei lá, correndo atrás das nossas coisas, correndo atrás de conquistas que vêm e vão a todo momento. A nossa vida é muito incerta. E nós deixamos de, muitas vezes, buscar aquilo que é essencial, que é o conhecimento de Deus, a busca da ética, a busca do respeito, do carinho pelo próximo. E nós perdemos muitas vezes o bonde da vida. Chegamos lá na nossa meia-idade, no final da vida, pensando, puxa vida. Como diria o próprio Salomão, né, lá no livro de Eclesiastes, passei a vida correndo atrás do vento, tudo vaidade, tudo vaidade. Enquanto que as coisas que realmente são coisas que nós vamos levar para a eternidade, para a glória, são as nossas amizades, são os nossos bons atos diante das pessoas. Não são coisas que vão nos dar a salvação, mas são coisas que nos trazem alegria por estarmos fazendo aquilo que é a vontade do Pai. Tratarmos bem as pessoas, especialmente nesse mundo complicado que nós temos vivido hoje em dia. Então essa oração do fariseu, essa oração do publicano, ela mostra muito sobre como é importante que nós nos acheguemos a Deus com muita humildade. Claro que nós estamos falando aqui de dois extremos, né? Muitas vezes a gente caminha aí no meio termo. Talvez nós não sejamos assim tão religiosos quanto os fariseus, ou talvez nós não sejamos assim tão cometedores de infrações quanto os publicanos. Mas, mais uma vez, Deus não está preocupado qual é o seu nível de santidade, Ele está preocupado qual é o seu nível de humildade e de aceitação da sua palavra. É claro que quanto mais nos achegamos perto de Deus, maior será o nosso nível de santidade, mas lembre-se que essa santidade não é motivo de vanglória para ninguém. Eu não posso me considerar melhor do que nenhuma das pessoas que estão ao meu redor. Isso é importante. Até porque, ao você se considerar melhor do que alguém, isso mostra o quanto você não é melhor. Olha só que coisa estranha. Parece um pouco dúbia essa afirmação, né? Mas quanto mais você se acha melhor do que alguém, menos você é de fato, como a gente vai ver no último versículo dessa parábola aqui. Então, encerrando aqui, caminhando para o final dessa parábola, o que Lucas apresenta para nós aqui nessa história é o seguinte, versículo 14. Eu lhes digo, o próprio Jesus afirmando ali para essa multidão, que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. E Deus mais uma vez mostrando o quanto Ele faz das coisas confusas os grandes ensinamentos, o quanto Ele distorce muitas vezes a ética e a inteligência humana para mostrar o quanto a palavra de Deus é interessante e excepcional. Bom, meus caros, essa parábola ela tem uma grande lição para as nossas vidas, que nos achamos muitas vezes melhores do que os outros. Vivemos numa época onde é muito comum você criticar o outro que tem feito coisas erradas e muitas vezes nós não percebemos as coisas erradas que nós fazemos. O próprio Jesus diz isso, né? Que você primeiro tira essa trave gigantesca que está no seu olho, esse pedaço de madeira enorme, antes de ficar olhando o cisquinho no olho dos seus companheiros, dos seus irmãos. Meus caros, antes de encerrar então, eu recomendo que você procure aí na internet esse hino. Eu vou deixar aqui agora eu não lembro de cabeça, mas eu vou deixar aqui no comentário qual que é o número desse hino do HCC, mas o título é Perdoa-me, Senhor. Deixo o link aqui para vocês ouvirem depois e que essas letras, que essa música toque o seu coração, assim como essa parábola tocou grandemente no meu coração nessa semana. Gostaria de orar por você nesse momento antes de encerrarmos a nossa aula. Amado e bondoso Deus, obrigado, Pai, pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela salvação que tem nos alcançado através da obra maravilhosa do Teu Filho Jesus, Pai. Obrigado por todos esses que estão escutando essa aula, Pai, que o Senhor possa abençoá-la, independente de quando, independente da época, e que o Senhor esteja colocando a Tua mão poderosa, Pai. Sabemos que muitas pessoas estão sofrendo nesse momento. Eu não sou conhecedor dessas enfermidades, dessas dificuldades, mas o Senhor sabe a intenção com que cada um tem assistido essa aula e o que cada um precisa nesse momento, Pai. Peço que o Senhor abençoe a vida de todos esses meus irmãos, todos esses que assistem essa aula de alguma maneira, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Muito obrigado, meu caro. Não deixe de deixar o seu like, o seu joinha aí. Inscreva-se caso você não tenha se inscrito no nosso canal e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Isso nos ajuda a espalhar cada vez mais a palavra de Deus a todas as pessoas. Que Deus o abençoe ricamente e até uma próxima aula, se Deus assim nos permitir.